Em 2016, durante um treinamento em uma modalidade do ciclismo, que é o mountain bike, que era o meu esporte, no qual fui atleta profissional, eu sofri um grave acidente e lesionei a minha C4 e C5 vértebras cervicais, ficando tetraplégico, com uma lesão inicialmente completa. E naquele momento eu poderia naturalmente, assim como você talvez, fazer a pergunta quando você teve a sua lesão de que, por que isso comigo? Mas eu tive a sorte de naquele momento lembrar que quando eu estava em cima de uma bicicleta, tendo as melhores sensações que um ser humano pode ter em cima de uma bicicleta, ganhando campeonatos a nível nacional, eu nunca parei e me perguntei por que isso comigo. E naquele momento eu concluí que a pergunta certa seria: por que não isso comigo? E esta parece uma simples mudança de pergunta, mas que é muito importante para você sair do lugar de vítima e se colocar no estado de aprendiz. E ela também vai ajudar você a encontrar o primeiro grande 5 dos motivadores intrínsecos internos que a gente vai trabalhar hoje aqui, que é o sentido. E um outro ponto importante aqui para te ajudar a entender este primeiro grande pilar, que é o sentido, é o que o estoico e ex-imperador romano Marco Aurélio disse: nada acontece ao homem que não é próprio do homem. Ou seja, se isso está acontecendo com você, é porque você tem a capacidade de vencer isso e de transformar isso em algo bom. E isso vai te ajudar a entender que, por mais que seja dolorido todas essas limitações e dores envolvidas, afinal somos nós que estamos sentindo tudo isso que realmente sabemos como é importante entender que a nossa dor não é o centro do mundo. Basta você olhar para o lado ou para o restante do mundo e você vai facilmente entender que todos nós, que cada ser humano aqui está enfrentando as suas próprias batalhas. Eu, por exemplo, apesar de já estar andando e fazendo tudo que eu mais amo, eu estou enfrentando uma série de batalhas nesse exato momento. E se você consegue entender isso, saindo um pouco da situação, se olhando como terceira pessoa, esse é um outro exercício histórico também, isso vai determinar como você vai passar por essa adversidade. E se você conseguir fazer isso de uma forma virtuosa, isto vai impactar diretamente os seus resultados e o seu futuro. Pode ter certeza disso. E esta hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que foi um dos maiores diferenciais da minha recuperação, mesmo com poucos recursos materiais ou externos. E já entrando no nosso segundo motivador intrínseco, que é a curiosidade, eu vou deixar duas perguntas que vai ajudar a despertar ela aí em você. A primeira é: o que será que isso veio para me ensinar? E a segunda é: onde será que isso irá me levar que de uma outra forma eu jamais chegaria? Pense um pouco sobre elas. E é claro que provavelmente você não tem essas respostas no seu hoje, ou não terá essas respostas no seu hoje. Afinal, tem coisas que você só vai entender daqui 5 anos, daqui 10 anos, ou daqui 20 anos. Mas se tem algo que eu quero que fique marcado para você nessas breves palavras, é que nada é por acaso. Então, por enquanto, eu quero que você apenas confie nisso e que essas duas perguntas continuem com você ao longo de todo esse processo e esta sua jornada, porque elas são fundamentais para você estar sempre buscando o lado positivo de tudo o que acontece com você e buscando o para que isto está acontecendo com você, ao invés do porquê, já que este porquê, te colocando naquele lugar de vítima, será algo que apenas vai baixar a sua vibração, te levar para o lado negativo das coisas e isso irá afetar os seus resultados, assim como eu citei lá no primeiro pilar. Mas não tenha pressa para chegar a estas respostas. Muito menos eu estou aqui para trazer elas prontas para você. Eu estou aqui para te ajudar a encontrar as suas próprias respostas ao longo deste seu único e exclusivo processo. E manter-se curioso ao longo do seu processo é uma forma de estar aberto para as infinitas possibilidades que se abrem diante de você diariamente. A cada dia a gente tem 6 mil novos neurônios no nosso corpo. Então eu sempre falo que a gente a cada dia tem a opção de ser o comandante, o general dessas 6 mil novas possibilidades positivas que nascem dentro da gente a cada dia. E se você entende isto, da mesma forma que todas as informações são recebidas e interpretadas de uma forma diferente pelo seu sistema nervoso central,
elas também poderão se transformar e sair através de você e trazer uma entrega que talvez nenhum outro ser humano trouxe para este universo e contribuir desta forma extraordinária, desta forma exclusiva, que só você poderá passar. Afinal, assim como a lesão medular, cada uma é única, assim como cada ser humano é único. Então esteja curioso e buscando isso. Como será que eu poderei contribuir e de que forma que nenhum outro ser humano contribuiu nesse planeta até então? Tem até uma fórmula que eu adaptei baseado na lei do ato potência de Aristóteles, que para o nosso caso ficaria assim: tetraplegia ou paraplegia, elevada à sua máxima potência, é igual a um potencial extraordinário. E é para isso que eu estou aqui, para ajudar você a extrair o máximo do potencial que está aí dentro de você nesse exato momento, colocando ele em movimento através de uma nova mentalidade, de novos hábitos, para transformar tudo isto de fato em um potencial que trarão resultados acima da média, ou seja, extraordinários. E uma outra pergunta que eu preciso que você se faça para isso é: o que eu preciso abandonar para seguir durante ela de uma maneira mais leve? E aqui eu não estou falando de peso de balança. Talvez até você precise olhar para isso. Mas eu estou falando de coisas, por exemplo, de quem será que eu devo perdoar, por exemplo? Talvez quem causou a minha lesão. Ou será que eu não preciso me perdoar? Aquela pergunta de por que eu fiz aquilo aquele dia, por que eu fui por aquele caminho, por que eu tomei aquela decisão naquele dia. Você já se perdoou? E já perdoou os envolvidos? Quem sabe até você não esteja revoltado contra Deus neste momento, pensando que ele não existe, senão, se ele existisse, você não estaria nessa cadeira de rodas. E por que eu estou te falando isso? Porque estes pontos podem ser mais pesados do que 200 quilos de balança. E talvez eles estão agindo e sendo uma verdadeira âncora na sua recuperação. Eles estão te mantendo lá naquele dia, ainda que se passaram 10 anos. Por isso que é muito importante olhar para estes dois pontos. E esta pergunta tem me acompanhado durante esse exato momento em que eu estou há 2 anos buscar voltar a correr, a ser um dos primeiros ex-tetraplégicos com o nível de lesão e com a gravidade de lesão que eu tive, a voltar a correr. E esses questionamentos têm me acompanhado, às vezes, diariamente, pensando de o que eu tenho que abandonar para que essa corrida aconteça através de mim. E isso não são questões físicas, são os padrões que eu criei nos outros 8 primeiros anos da minha recuperação. É a neuroplasticidade negativa, sem dúvida. Mas o que mentalmente e espiritualmente eu estou precisando abandonar para que essa corrida aconteça através de mim? Quais são os medos, por exemplo? O medo de cair. A gente trabalhou muito isso nos últimos 2 anos. Porque muitas vezes a gente vê que não é falta de força. Às vezes parece que, nossa, falta força na perna direita, mas não é força. São co-contrações que vieram com a neuroplasticidade negativa ou que ainda a gente não conseguiu recuperar e converter. Mas na maioria das vezes a gente vê que não é força, que tem algo além disso, algo metafísico. E fechando este pilar, é isso tudo que me mantém curioso ao longo de todo esse processo, sempre buscando e focado nas soluções, ao invés de focar nas limitações, nos obstáculos e nos desafios, que nós bem sabemos que são enormes. E um outro ponto que eu usei muito durante a minha recuperação foi, ao invés de ficar olhando para tudo que eu tinha perdido e para tudo que faltava e para todo o tempo que iria demorar para que a minha recuperação acontecesse, eu decidi, desde o início, comemorar as pequenas conquistas, os pequenos milagres que foram acontecendo diariamente lá naquele início da minha recuperação, há 9 anos e meio atrás. E isso gerava em mim um estado de gratidão contínuo. E hoje a neurociência nos comprova que este é o mais elevado dos sentimentos e que quando você sente uma gratidão realmente autêntica, o seu corpo libera serotonina, libera ocitocina, que são neuroquímicos que trazem as melhores sensações, as sensações de felicidade, e que são altamente anti-inflamatórios, que trazem cura e que te colocam num estado expansivo, que é o estado que te coloca num estado avançado de recuperação, ao invés do estado retraído, que ao invés de te colocar
nesse estado acelerado de recuperação, que me levou a dar os primeiros passos logo aos 7 meses, o estado retraído vai fechar todas as portas mentais e espirituais, te colocar bloqueado. E isso vai atrapalhar em a sua recuperação e todo o processo de treinamento e de tratamento que você possa estar fazendo, ainda que esteja contando com as tecnologias externas mais avançadas do mundo. Se você está nesse estado retraído, que tem um escudo entre você e entre tudo o que você está fazendo, e que está atrapalhando as intenções por trás de cada ato que você está fazendo, a sua recuperação vai demorar muito mais. Por isso que a gente está tratando aqui de motivadores internos, porque eu quero mexer com a sua intenção, com o seu estado de espírito, com o seu estado mental. Que é isso tudo que vai fazer realmente a diferença em cada atitude sua e, consequentemente, nos seus resultados. Por isso que a sua cura virá da elevação do seu nível de consciência. E para isso você tem que tirar o foco da sua dor e limitação atual, de hoje. Quer um exercício prático para isso? Contemple o milagre que é estar vivo, o milagre que é estar respirando. A minha lesão trouxe muito isso para mim. Ainda lá na UTI, nos 22 dias que eu fiquei na UTI, 7 dias em coma induzido, depois nos outros dias, nos outros 15 dias lúcidos, eu pensava muito sobre isso. Quando eu estava respirando com a ajuda de aparelhos, eu pensava, nossa, que milagre que é estar respirando. Quando eu tinha vontade de tomar água e não podia. Quando eu tinha vontade de comer uma comida simples e não podia. Então, aqueles momentos me traziam essa reflexão. E não sei se você parou para fazer ela, mas pare e contemple um pouco isso. O milagre que é você estar vivo, estar na sua casa nesse momento, perto das pessoas que você mais ama. Isso é um milagre e uma dádiva muito grande. Você já superou muita coisa até aqui. E se o seu acidente, assim como o meu, onde eu caí num lugar totalmente remoto, fui encontrado só 40 minutos depois, o meu acidente me ajudou, e se o seu foi assim também, isso vai te ajudar a encontrar isto que eu estou querendo te dizer nesse momento. O Albert Einstein tem uma frase que eu gosto muito e que resume o que é isso também. Ele diz: há duas formas de viver. Uma é acreditando que não existem milagres, e a outra é acreditando que tudo é um milagre. O meu acidente, principalmente, me faz ficar com a maior certeza que a segunda opção é a melhor, e é a verdadeira. Tudo é um milagre. E este se retirar do centro é muito importante, porque quando as suas dores e as suas limitações passam a ser o parâmetro, o filtro, a forma de você ver tudo no mundo, isso vai te levar para o lado mais negativo de tudo o tempo todo. A nossa mente, por sinal, é projetada para isso, para focar no negativo. E isso irá atrasar a sua evolução. Por isso que você precisa se policiar e focar no positivo o tempo todo, para quebrar até este mecanismo natural da nossa mente. E por isso que o sofrimento por si só não transforma, não melhora ninguém. Ele pode te trazer sabedoria ou ressentimento, profundidade ou amargura, humildade ou cinismo. A diferença sempre estará na sua postura interior, interna. E o que vai ajudar você a mudar tudo isso, além do nosso módulo sobre a mente extraordinária lá na plataforma e todos os conteúdos que tem lá dentro, é entender inicialmente que você está diante de uma ultramaratona e não de uma corrida de 100 metros. Então teremos um longo caminho pela frente. Um outro ponto é que a sua evolução às vezes será invisível aos seus olhos e em muitos momentos durante também será. Imagine uma escada onde você está no nível horizontal, você ainda está no chão. Você precisa pôr muita energia para romper a linha vertical. Só que aí depois você entra num platô, onde você vai ter que treinar muito, colocar muita energia, muitas mentalizações, para depois de um tempo acumular tanta energia e informações neurológicas ali, para depois subir o segundo degrau, a segunda linha vertical. Aí depois você vai atingir um platô novamente. E assim sucessivamente, até você ter informação neurológica, sinapses, caminhos neurais necessários para ir rompendo degrau por degrau e até chegar lá no topo da sua escada, que é a sua recuperação, que é o seu objetivo. E por isso que o começo da recuperação ou da sua mudança é muito desafiador. Porque para você sair do zero para o 0,1, depois para o 0,2, você precisa colocar muita energia. Afinal, você ainda tem pouco lastro
tem poucas sinapses neurais, tem poucas informações aglutinadas, ainda tem muita entropia. Mas depois que você chegar lá no 1, do 1 vai pular para o 2, para o 3, para o 4, depois do 5 pode ser que pule para o 10, que aí você vai tendo mais informações, mais sinapses, e aí a recuperação acontece de uma forma exponencial. Então persevere e confie neste início da sua recuperação, da sua mudança. Porque quando você chegar na altura do gráfico e entrar na linha vertical e na linha exponencial, aí o que antes parecia impossível para você se tornará inevitável. Assim como está nesse exato momento, depois de 2 anos de treinamento, o meu projeto da corrida, que antes a gente iria colocar no nome do documentário de Em Busca da Corrida Impossível, entre aspas. Mas nesse momento, depois de muitas dúvidas no primeiro ano, de repetindo isso para mim, não, a evolução às vezes é invisível aos meus olhos. Isso se tornou um mantra para mim. Depois que eu rompi o primeiro ano, entrei neste segundo ano e agora a gente está entrando no terceiro ano. Agora, o que era impossível de fato se tornou inevitável. Agora eu tenho a certeza absoluta de que é inevitável, que é só questão de tempo, que nos próximos 6 meses eu estarei correndo. Então agora eu estou na altura exponencial do gráfico. Assim é a nossa recuperação, assim é a vida, assim é tudo. Então persevere e confie até chegar lá, que quando chegar você terá certeza que valeu a pena toda a espera, toda a constância e toda a perseverança. E agora já entrando no terceiro dos nossos 5 motivadores intrínsecos e internos, já vou fazer a pergunta de milhões para você: como eu posso servir ao mundo através deste meu processo? Ao invés de ficar se perguntando ou querendo que o mundo apenas te sirva. E esse terceiro pilar é o propósito. E isso que eu estou fazendo aqui nesse exato momento, produzindo esse conteúdo gratuitamente para você, é uma forma de colocar em prática este propósito e te servir, buscando te ajudar a enxergar o que eu enxerguei lá atrás, o que eu estudei a minha vida inteira, o que eu coloquei em prática ao longo das 2 últimas décadas, para que tudo isso te ajude e é uma forma também de retribuir ao universo, ao todo, chame do que você preferir, retribuir por tantas vitórias até aqui em minha vida. Mas tudo isso também eu fui encontrando ao longo do caminho. Afinal, o propósito nunca encontrou alguém parado. Ele sempre encontrou alguém que já estava no caminho. Estava fazendo, aprendendo, colocando em prática, errando, fazendo novamente, corrigindo e se tornando a cada dia melhor. E dito isto, você já está em movimento? Você já está ao longo do caminho? Senão, o propósito e o sentido nunca chegarão até você. E isto nos leva ao nosso quarto motivador intrínseco e pilar, que é a autonomia, que se trata de você usar 20% do seu tempo produtivo do seu dia para fazer, trabalhar e estudar com total autonomia, que é se dedicar com total liberdade, criatividade, sem nenhuma regra fixa àquele treinamento, àquele trabalho, àquela atitude que você mais tem interesse, que você mais ama, aquele que você faria o dia inteiro ou falaria o dia todo sem se estressar. Pense qual seria ele por alguns instantes. Encontrou? Agora dedique 20% do seu dia a ele, com total autonomia, porque agora eu vou te dar um dado que você vai se assustar. Estes 20% se transformarão em 50% dos seus resultados. E isso não sou eu que estou falando, são os estudos mais recentes. Então, como você vai usar o seu tempo extra ou 20% do seu tempo produtivo a partir de agora? Talvez inicialmente você precise dedicar ele apenas a encontrar qual que é esse tema e ação em que você vai buscar ter total autonomia. Talvez seja do seu treinamento. Então, cave aí dentro de você, olhe para dentro e cave aí dentro de você até você encontrar o que você vai fazer. Talvez isto traga algo para você que você quis fazer ao longo de toda a sua vida, mas talvez não tenha tido tempo para isso. E quem sabe que agora você não só faça isso, mas faça de uma forma, de uma maneira que nenhum outro ser humano no planeta fez antes.
Busque profundamente isto dentro de você, até encontrar. E depois dedique disciplinadamente 20% do seu dia, dos seus momentos produtivos do seu dia, a isso exclusivamente. Finalmente chegamos ao nosso último motivador intrínseco, que é o conhecimento profundo, e que irá trazer inevitavelmente para você algo que você vai precisar para vencer, que é a visão de longo prazo. Conhecimento profundo virá daquela fórmula que um pesquisador encontrou e concluiu após estudar violinistas e chegou a um dado que, para eles se tornarem realmente bons em algo, levava-se em média 10 anos de dedicação ou 10.000 horas. E aqui é importante você saber disto para ter esta visão de longo prazo ao longo da sua recuperação e não ficar ansioso, por exemplo, com ela, com resultados imediatos. Mas o que eu estou trazendo para você aqui, que é a forma do impossível, com certeza vai fazer com que você atinja os seus objetivos de uma maneira muito mais rápida. E é por isso que precisaremos buscar este conhecimento profundo, que é o que o meu ex-treinador de ciclismo e um dos maiores mentores meus para a vida chamava de horas de voo. Ou seja, horas e horas de dedicação totalmente focadas na construção e na busca pelas soluções e circunstâncias de que você precisa. E hoje eu acrescento que, aliadas a tudo isso, além de tudo isso, você associar uma inteligência mais aguçada e que está muito além do que as pessoas buscam tradicionalmente, é o que vai fazer com que você atinja os seus objetivos muito antes do que você sequer pode imaginar. E para isso, uma outra coisa importantíssima que você precisa entender é que sofrimentos e adversidades fazem parte da vida, mas eles são um cruzamento e não uma linha final. E como você passa por este seu sofrimento é o que vai determinar o resultado final e, consequentemente, os seus resultados. Se você consegue passar por eles fiel à verdade ao longo deste longo processo, isso é o que vai proteger a sua alma ao longo dele e trazer de volta para você muito mais do que você sequer pode imaginar. Assim tem sido comigo. E tudo isso que foi dito até aqui vai fazer com que você libere e produza, aumente a produção e libere os 6 neuroquímicos que são os ingredientes mágicos que vão fazer com que você se mantenha e se mantenha muito bem ao longo deste seu longo processo. E que, desta forma, vai acelerar os seus resultados, que são os 6 neuroquímicos: dopamina, endorfina, noradrenalina, ocitocina, endorfina e anandamina. Que vou deixar uma aula extra falando só sobre o que drena, o que inibe a liberação de cada um deles, e principalmente, que é o que a gente precisa, que é o que estimula a produção e a liberação de cada um deles. Bom, meus amigos, esta foi apenas a introdução de tudo que eu estudei e aprendi ao longo das últimas 2 décadas e que eu vou passar para vocês detalhadamente ao longo desse trabalho de mentoria. Que confesso que é o que eu mais amo fazer hoje, além das minhas palestras, e que é o que traz sentido ao que eu passei em relação à tetraplegia e a tudo que eu vivenciei até aqui. E além de tudo isso que eu busquei e vivi na prática, hoje eu tenho certeza que aqui a gente está falando do que existe de mais atual em termos de psicologia humana e de neurociência também. Esta é a minha parte do conhecimento profundo sobre isso. E tudo isso me traz a certeza de que, como eu disse para vocês lá atrás, absolutamente nada é por acaso. Tudo foi uma perfeita preparação para que eu pudesse ajudar você, que está aí do outro lado da tela, e te ajudar a também superar e vencer este seu impossível. Pode ter certeza que será a minha maior felicidade. Por isso que essa é a melhor forma que eu encontrei de retribuir ao universo todas as bênçãos que eu tive em minha vida e continuo tendo diariamente por aqui, apesar dos desafios. Então, se você tem interesse, me mande uma mensagem que eu te espero nas 8 videochamadas de 1 hora de encontros individuais, além das outras 10 horas de conteúdos gravados que você terá acesso neste projeto. Até breve.